Olá, então hoje a gente vai vir com uma dica sobre duas conjunções, tá bom? Duas conjunções que a gente usa muito na língua portuguesa e é óbvio que a gente se usa muito no espanhol também. Quais são essas conjunções? O ou, né? Por exemplo, você gosta de frutas ou prefere chocolate? A resposta dessa pergunta é óbvia, né? Ou, e também vamos aprender as opções desse ou u em espanhol. Você vai aprender agora como usar. E vamos também aprender o e ou i, que na verdade é o y, tá bem? São essas conjunções que são a nossa opção ao e, tá bem? Ao i. João e Pedro são amigos. A opção é esse e aí, é essa conjunção, tá? As conjunções, né, ou conjunções, elas são utilizadas para unir outras categorias, né? Sendo pode ser adversativa, você pode discordar de algo, ou dar ou de opção, ou de adição, como é o e, tá? Uma conjunção aditiva, tá? Quase sempre o normal é se utilizar o. Por exemplo, a ti te gustan las frutas ou el chocolate? A ti te gusta Pedro ou Marcos? Tá certo? Nesse caso aí você usa ou, geralmente você vai usar o, tá? Só que quando a palavra seguinte começar com o, tá? É muito simples essa dica, né? Quando a palavra seguinte começar com o, então você usa o u. Por exemplo, te gusta Maria ou Olga? Bom, mas isso não quer dizer que a palavra tenha que começar com o exatamente. É só que haja o som do o. Por exemplo, eres mujer ou hombre? Uma pergunta. Nesse caso você percebeu que começa com H, mas tem o som de O, de hombre. É muito parecido a explicação a respeito do E ou Y, ou I, nesse caso. Na verdade, você usa quase sempre o Y, tá? O Y. Então, você... sou amigo de Pablo e Ricardo. E Juana es mi novia. Olha só, esse Y vai ser sempre usado, tá? É a conjunção aditiva normal. Aditiva porque soma, né? E Pablo, e Marcos, e Juana, e Maria. Então, isso é uma conjunção na conjunção aditiva. Então, nesse caso, como é que eu vou usar o E? Ficou claro, né? Se a palavra da frente tiver o som de I, né, que é o mesmo som do Y, você vai colocar o E. Então, a gente vai dar algumas dicas nesse caso, porque tem também algumas exceções. Eres amigo de Carlos e yo? Por que que aí começa com Y, mas não tem o som de Y no espanhol? Veja bem, o yo aí nesse caso, o Y, ele funciona como semiconsoante, tá? Porque ele está acompanhando uma vogal. Nesse caso, ele vai fazer o som de yo. Por isso, ainda assim continua Y, era essa a exceção que eu queria dizer para vocês. Onde é que a gente vai usar o E, né? Você vai, se a palavra começar com som de I, tá? Começou com som de I, você vai usar o E no lugar do Y. Vamos lá, como a gente está usando nomes como exemplo, né? Nomes próprios, substantivos próprios, eu vou utilizar um nome aqui, que foi o exemplo que eu acabei de lembrar. Bom, então sou amigo de Carlos e Hilda. Olha só, Carlos e Hilda, porque a gente vai ter o som do I, tá vendo? Como o, não é? Pode ter um H na frente, o que importa é que se houver o som do I, não vai ser a nossa conjunção comum, a normal que a gente usaria, que seria o Y. Nesse caso, você vai utilizar o E. Então, sou amigo de Carlos e Hilda. Espero que tenha ficado claro. Na verdade, só para fazer uma mini revisão, então, vamos lá. A gente geralmente usa o, né? Somos amigos ou novios? Olha aí, somos amigos ou namorados? Geralmente será usado o. Mas se a palavra da frente, tá? Imediatamente, gente, a frente dela for o som de o, aí a gente vai ser obrigado a usar o u, como a gente deu o exemplo do Olga, né? Olga nesse caso aqui. Oye, sou amigo de Carlos ou Olga? Pergunta.
para revisar também a conjunção aditiva, o I grega, tá? O Y, porque ele é o normal de ser usado. Mas quando você tiver o som de E na frente, tá? O som de I na frente, perdão, você vai ter que utilizar então o E. Te gusta Maria e Hilda al mesmo tempo? Olha só que safadinho, né? Então, te gusta Maria e Hilda, porque a gente tem o som do I. Aí a gente não vai poder colocar o Y aí. Vê como ficaria. Te gusta Maria e Hilda al mesmo tempo? Fica estranho para o espanhol. É o que a gente chama de cacofonia. Vão ter sons iguais, começando a sílaba e na preposição ou na conjunção. Às vezes isso acontece no artículo. Desculpa, a gente já estudou isso um pouquinho, não foi? Então, principalmente nos heterogenéricos. Então, ficou claro aí para você? Espero que tenha ficado claro. Até a nossa próxima aula. Continua acompanhando o canal. E se puder compartilhar com os amigos, não esquece de dar o like aqui.